Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mentor das Emoções. Hoje eu quero falar com você sobre o discurso político. Isso mesmo, está aproximando as eleições, né? Ano que vem nós temos eleições e de novo volta tudo aquilo que nós sabemos, né? Como se constituem as eleições no Brasil. E então seja importante nós tratarmos um pouco sobre isso, falarmos um pouco. E ao longo aí desse período até chegar às eleições, nós vamos estar sempre tocando nessa questão. E hoje eu queria falar sobre o discurso político, né? Qual a psicologia que está por trás do discurso político? É uma das perguntas que nós podemos fazer. Ou por que o discurso político, né, está tão decadente nos últimos tempos, né? Em qualquer âmbito, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Você não vê mais discurso relevante, você não ouve, melhor dizendo, não vê também discursos que realmente tenham o poder de mexer com qualquer que seja. Ou seja, você ouve algum político hoje porque você é obrigado a ouvir, praticamente obrigado, dada a exposição em que eles estão e que você está, muitas vezes você é obrigado a ouvi-los, mas sem nenhum desejo, sem nenhuma vontade. Às vezes eu falo isso, às vezes não, eu digo eu falo isso porque não há mais interesse, né? Veja bem, eu diria isso para você baseado na nossa própria juventude. Às vezes eu fico vendo o convite, né, de vereadores, por exemplo, as pessoas iam a participarem de debates na Câmara dos vereadores e de palavras que estão ali, né, faladas, mas quando você vai lá, o que você assiste, sobretudo em âmbito municipal, né, é é um verdadeiro fracasso em todos os sentidos que você imagina, né, a começar pelo próprio discurso. São vereadores que não sabem falar, que falam muito mal, e quem seria atraído por um discurso desse, né? Veja você que a fala, a comunicação, assim como para o padre, para o pastor, para o professor, para o político, é a principal ferramenta. E hoje a maioria dos políticos falam muito mal, sobretudo no âmbito municipal, né? Não conseguem nem mesmo expressar aquilo que eles querem expressar de forma organizada, de forma inteligente, de forma interessante. É um péssimo discurso que não atrai ninguém, sobretudo um jovem. O que um jovem hoje vai fazer numa Câmara de Vereadores? Escutar ou ouvir pessoas que não sabem nem falar em público. Né? Pessoas que engasgam, que não têm argumento, que não têm projeto, que não têm proposta. Então, jamais um jovem vai parar e gastar o seu tempo com isso, né? Numa era de tanta riqueza e diversidade intelectual. Então, começa por aí. O discurso político tem perdido muito interesse por causa do despreparo dos políticos, né? Em todos os âmbitos. Se você pegar os discursos políticos de algum tempo para cá, não vale mais a pena, você não tem nenhum interesse em ouvir aquilo. Uma das razões, muito simples, uma das razões é porque os discursos políticos se tornaram mentirosos, né? Eles vão falar coisas que eles não vão cumprir, falam coisas decoradas, inventadas, que muitas vezes eles mesmos nem escreveram aquilo, né? Nem sabem por onde passou aquilo, estão falando de coisa que eles não vivem, de coisa que não é a realidade deles. Quer ver um discurso perder completamente a sua autoridade? Qualquer pessoa que fala precisa viver o que fala, senão o discurso perde completamente a autoridade. E é o que tem acontecido com os nossos políticos. Por isso que o discurso político está em franca decadência há muito tempo no Brasil. Não bastasse isso, a falta de verdade, né, também há a falta de interesse, né, a falta de interesse dos políticos a melhorarem, há a falta de próprios critérios para que se seja um político, né? Antes da pessoa ser política, poderia haver um teste da pessoa pelo menos saber elaborar um projeto. Como você vai colocar um vereador numa Câmara de Vereadores que a pessoa não saiba elaborar um projeto? Como alguém se candidata a prefeito sem saber o mínimo necessário, né? O mínimo necessário sobre a própria política? E é o que acontece constantemente nesse país, né? Pessoas que
completamente despreparadas, desprovidas de qualquer condição nesse sentido, candidatando e ganhando. Por quê? Porque a política hoje no Brasil não é ganhada mais pela verdade, não é ganhada mais pelo discurso. Os políticos que antes sabiam, tinham um discurso que era congruente com as suas ações, porque o discurso forma a ação. E a partir do momento em que o discurso é verdadeiro, então a ação será verdadeira em cima daquele discurso. Mas no Brasil hoje a estrutura corrupta política fez com que política se ganhe com dinheiro, desde o âmbito municipal até o âmbito federal. Só se ganha com dinheiro. Por isso não há preocupação mais com um discurso verdadeiro, com um discurso eloquente, sincero, pungente, que consiga despertar interesse. E eu digo para você que o primeiro político a aparecer agora nesse tempo com um discurso assim que realmente encare isso de forma séria, que trabalhe o seu discurso, que trabalhe a sua vida, que trabalhe os seus ideais, ideologias e projetos, de fato não interessado simplesmente em ter um emprego, porque a maioria hoje dos políticos só estão interessados no emprego da política, né? Política se tornou um emprego de 4 anos, um contrato, né? Um emprego de contrato de 4 anos, em que pessoas completamente despreparadas vão ganhar bem mais do que valem. E por isso o Brasil está essa porcaria que está, e nós não temos nada de sério aqui, nós não temos nada de relevante, e segue então, a banda segue tocando desse jeito, as pessoas também não prestam atenção nisso. Então, falando para você sobre o discurso político, a psicologia por trás disso, hoje a psicologia por trás do discurso político é simplesmente a psicologia do interesse pessoal. Hoje, a psicologia de um político ele tem interesse em se dar bem. O camarada quer porque quer se dar bem através da política. O camarada quer porque quer ser o prefeito da cidade. A vida dele é aquilo. Simplesmente para ele ter o status de prefeito. Mas o cara é um desonesto, um picareta. A cidade toda sabe que ele não presta. Perdoem pelas fortes palavras, mas de fato todos sabem que é isso mesmo. Você sabe que não presta, você sabe que se tiver oportunidade, rouba. Então todos sabem, mas o camarada quer aquilo pelo status. E ele vai conseguir. Sabe por que ele vai conseguir? Porque a estrutura foi criada para que ele consiga. E enquanto não houver vozes dissonantes, enquanto não houver vozes destoantes, que sejam sinceras, que estejam preocupadas com o discurso, isso não vai mudar. Eu fico estupefado de ver como os nossos políticos são ruins. Porque se a principal ferramenta de um político é a comunicação, e política é a arte de convencer, é a arte de governar, é a arte de administrar, é a arte de conduzir, é a arte de dialogar, se política é isso, por que as pessoas, os políticos, não sabem se comunicar? Eles não sabem se comunicar. E nas camadas maiores, na política estadual e federal, onde eles têm as relações de comunicação, isso ainda assim é uma negação. Veja o caso recente agora do Bolsonaro. Uma pessoa que parecia estar bem intencionada, não sei, não quero entrar no mérito da pessoa, mas parecia estar bem intencionada, mas uma comunicação péssima. E ele tinha tinha um gabinete de comunicação, como todos os políticos têm o seu gabinete de comunicação. E eu pergunto, por que não sabem se comunicar? Se tem pessoas ali preparadas para ajudá-los nesse sentido, e eles não sabem se comunicar. São tantas informações distorcidas, erradas, falhas, mas não sabem se comunicar. É claro que eu não digo isso de forma generalizada, sempre existem casos, né, onde é diferente, nunca dá para se generalizar tudo, mas fato é que nós estamos desprovidos de um discurso político que vale a pena você parar para ouvir.